O bilionário deu um passo importante em sua vida, até que um segredo de seu passado veio à tona antes de começarmos. Escreva nos comentários de que cidade você está acompanhando esta história. E quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. O envelope pardo estava sobre a mesa de mogno de Leonard Whittaker como um convidado indesejado em um jantar de gala. Simples, comum. No entanto, de alguma forma, pesado o suficiente para desviar sua atenção da pilha de contratos que finalmente fecharia este capítulo de sua vida. Os dedos de Leonard tamborilavam no protetor de mesa de couro, um hábito nervoso que ele desenvolveu em algum lugar entre seu 3º bilhão e sua 4ª consulta de divórcio. Aos 39 anos, ele dominava a arte de tomar decisões que moviam montanhas e redirecionavam rios, mas este simples envelope fazia seu peito apertar de maneiras que aquisições hostis em salas de reuniões nunca tinham causado. Sua assistente Margaret o havia colocado ali com o restante de sua correspondência, mas algo em seu peso sugeria que ele não pertencia aos relatórios trimestrais e propostas de aquisição. Sem endereço de remetente. Sem logotipo corporativo. Apenas seu nome escrito em letras de forma cuidadosas em um papel cor creme. O sol do final da tarde entrava pelas janelas que iam do chão ao teto de seu escritório em Manhattan, lançando longas sombras sobre o tapete persa que sua ex-esposa insistira que humanizaria o espaço. Tudo nesta sala fora escolhido para projetar sucesso, estabilidade, permanência, exatamente as coisas que ele estava prestes a deixar para trás quando assinasse os documentos finais de venda de sua casa em Millbrook. Leonard pegou o envelope sentindo seu peso modesto. Dentro, algo se moveu. Não papéis, mas algo com mais textura, mais pessoal. Ele o abriu cuidadosamente, da maneira como abordava tudo hoje em dia, com precisão medida e distância emocional. O desenho de uma criança deslizou para sua mesa. Giz de cera sobre papel. Casas com chaminés tortas. Um sol com raios que pareciam mais um dente de leão do que qualquer coisa celestial. E 3 figuras de palito de mãos dadas sob um céu de rabiscos azuis entusiasmados. A arte era sincera, imperfeita e dolorosamente inocente. No canto inferior direito, escrito com as letras cuidadosas e trêmulas de alguém que ainda está aprendendo a formar palavras, estava um nome: Theo. A respiração de Leonard parou. Ele virou o desenho e lá, no verso, estava uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente. Uma escrita elegante e eficiente que já havia preenchido notas de amor e listas de compras nas margens de sua vida cuidadosamente ordenada. Marina Holloway. Sua mão tremeu ligeiramente quando ele pegou o telefone, depois parou. Os contratos estavam sem assinatura diante dele, a venda da casa pendente, suas malas já prontas para uma vida em outro lugar. Tudo havia sido arranjado para ajudá-lo a seguir em frente, para deixar esta cidade e seus fantasmas para trás. Mas fantasmas, ao que parecia, tinham um jeito de desenhar imagens. Leonard olhou para as 3 figuras de mãos dadas e, pela primeira vez em 28 meses, perguntou-se se seguir em frente significava aprender a ficar parado. O que você faria se o seu passado aparecesse no desenho de uma criança, forçando-o a questionar cada decisão que você tomou sobre o seu futuro? Os dedos de Leonard pairaram sobre o telefone, pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram mais próximos de minutos. O desenho estava em sua mesa, como evidência de uma vida que ele nunca soube que existia. Uma vida que lhe pertencia de maneiras que ele estava apenas começando a entender. Ele havia memorizado o número de Marina anos atrás, na época em que ligar para ela era tão natural quanto respirar.
Agora, cada dígito parecia uma pequena traição à distância cuidadosa que ele mantivera desde a separação. O telefone tocou 2 vezes antes que a voz dela preenchesse o silêncio. Leonard. Ela sempre foi capaz de identificar o número dele, mas ouvi-la dizer seu nome após 28 meses de silêncio o atingiu de forma diferente do que ele esperava. A voz dela era a mesma, mel quente sobre aço, mas havia algo novo nela, uma cautela que não existia antes. Marina. Ele pigarreou, surpreso com o quão áspera sua própria voz soava. Recebi algo hoje, um desenho. A pausa que se seguiu estendeu-se entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se queria cruzar. Eu estava me perguntando quando isso chegaria, disse ela finalmente. Theo tem sido muito insistente sobre sua arte ultimamente. Ele parece pensar que todos precisam ver suas casas. Theo. Leonard testou o nome em sua boca, da maneira que poderia provar um vinho que não tinha certeza se poderia pagar. 2 sílabas que carregavam o peso de tudo o que ele havia perdido e tudo o que ainda poderia perder. Theodore, na verdade, mas ele prefere o apelido. A voz de Marina suavizou ligeiramente, da maneira que sempre fazia quando falava sobre coisas que amava. Ele tem 17 meses, Leonard. A matemática era simples, brutal em sua simplicidade. Leonard afundou em sua cadeira de couro, os contratos em sua mesa de repente parecendo relíquias da vida de outra pessoa. Pela janela, Manhattan continuava seu ritmo implacável, carros buzinando, pessoas correndo, o mundo girando para frente enquanto seu próprio mundo acabara de inclinar em seu eixo. Por que você não me contou? A pergunta escapou antes que ele pudesse detê-la, embora ele imediatamente tenha se arrependido de seu tom acusatório. Eu tentei, disse Marina calmamente. Você se lembra de como foram aqueles últimos meses? Você estava em Seattle, depois Dubai, depois... Eu parei de acompanhar, e quando finalmente percebi depois que já tínhamos... Quando eu soube com certeza, você já estava construindo sua vida em outro lugar. Leonard lembrou. As viagens intermináveis, os negócios que exigiam sua atenção constante, a maneira como ele usava o movimento para evitar ficar parado o tempo suficiente para sentir as rachaduras se formando em tudo o que ele pensava que queria. Eu teria ficado, disse ele, embora, mesmo quando as palavras saíram de sua boca, ele se perguntasse se eram verdadeiras. Teria? A pergunta de Marina não foi cruel, apenas honesta. Você já estava a meio caminho de ir embora, Leonard. Talvez isso só tenha lhe dado permissão para terminar o que você começou. A observação doeu, porque continha verdade suficiente para cortar fundo. Ele estava indo embora, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, uma conversa de cada vez, um jantar perdido de cada vez, uma decisão de priorizar o trabalho em vez da presença. Eu gostaria de conhecê-lo, disse Leonard finalmente. Se você estiver disposta. O silêncio se estendeu novamente e Leonard se viu prendendo a respiração. Há uma pequena biblioteca na Maple Street, disse Marina eventualmente. Vamos lá na maioria das tardes por volta das 3, amanhã, se você quiser. Depois que ela desligou, Leonard sentou-se em seu escritório vazio, olhando para as 3 figuras de palito de mãos dadas. Amanhã, ele percebeu, uma dessas figuras teria um rosto, e ele não tinha ideia se estava pronto para olhar nos olhos que poderiam ser os seus. A biblioteca infantil da Maple Street não era nada parecida com os ambientes corporativos estéreis aos quais Leonard estava acostumado.
Tapetes macios em cores primárias, cadeiras minúsculas dispostas em círculos acolhedores e prateleiras não mais altas que sua cintura criavam um mundo projetado para pessoas que mediam o sucesso em sorrisos em vez de opções de ações. Leonard chegou 10 minutos adiantado, um hábito arraigado por anos de pontualidade em salas de reuniões, mas se viu parado do lado de fora do prédio como um adolescente inseguro de ser bem-vindo. Através das grandes janelas, ele podia ver crianças espalhadas pelos cantos de leitura, suas risadas flutuando através do vidro como música de uma estação de rádio que ele nunca aprendeu a sintonizar. Exatamente às 3 horas, Marina apareceu na esquina, empurrando um carrinho de bebê azul marinho com a facilidade prática de alguém que já havia navegado por essas calçadas 1000 vezes antes. Mesmo à distância, Leonard podia ver que ela havia mudado, não dramaticamente, mas nas maneiras sutis que a maternidade esculpia na postura de uma mulher. Seu cabelo ruivo estava mais curto, mais prático, e ela se movia com uma eficiência decidida que falava de horários construídos em torno de sonecas e refeições, em vez de fechamentos de mercado. Ao lado do carrinho, acompanhando o ritmo com passos determinados de criança pequena, caminhava uma pequena figura que fez a respiração de Leonard prender na garganta. Theo era inconfundivelmente seu filho, não apenas nas maneiras óbvias, o cabelo escuro que se recusava a ficar liso, a expressão séria que sugeria que ele estava constantemente analisando seus arredores, mas em detalhes mais sutis que atingiram Leonard como golpes físicos. A maneira como o menino parava para examinar uma rachadura na calçada com curiosidade científica, a maneira cuidadosa como ele segurava um livro ilustrado contra o peito, como se os livros fossem tesouros a serem protegidos. Marina avistou Leonard e levantou a mão em um aceno tímido. Theo seguiu seu olhar, seus olhos escuros, os olhos de Leonard, pousando no homem desconhecido com o tipo de avaliação franca que apenas crianças e juízes federais pareciam capazes. Leonard, disse Marina suavemente quando se aproximaram. Este é o Theo. Leonard agachou-se até o nível dos olhos do menino, sentindo-se estranho e enorme em seu terno sob medida. De perto, a semelhança de Theo era ainda mais marcante. O redemoinho teimoso na linha do cabelo era idêntico ao que Leonard lutava todas as manhãs. A maneira como ele inclinava a cabeça ligeiramente quando se concentrava era um gesto que Leonard vira em espelhos a vida inteira. Olá, Theo, disse Leonard, sua voz mais gentil do que pretendia. Theo o olhou solenemente por um longo momento. Depois estendeu seu livro ilustrado, uma cópia gasta de Boa Noite Lua, com cantos macios que falavam de inúmeras leituras antes de dormir. Leonard aceitou a oferta com a reverência que merecia. Obrigado. Ele gosta de compartilhar suas coisas favoritas, explicou Marina, embora Leonard pudesse ouvir a emoção passando por seu tom prático. É a maneira dele de incluir as pessoas. Dentro da biblioteca, Theo acomodou-se na seção infantil com a confiança de alguém que sabia exatamente onde tudo pertencia. Ele puxou outro livro de uma prateleira mais baixa e deu tapinhas no tapete ao lado dele, um convite claro. Leonard baixou-se até o chão, seus sapatos caros dobrados sob ele, sua habitual presença de comando reduzida a seguir a liderança de alguém que ainda não conseguia pronunciar seu próprio sobrenome corretamente. Theo abriu o livro e começou sua versão de leitura, apontando para fotos com comentários sérios que misturavam palavras reconhecíveis com outras inventadas. Um cachorro era ao amigo. A lua era bola-noite. E quando ele apontou para um desenho de um pai e um filho, ele olhou diretamente para Leonard e disse muito claramente: Dadá? A pergunta pairou no ar como uma ponte que nenhum deles esperava encontrar. Leonard olhou através do pequeno espaço entre eles, para esta criança que carregava seus genes, suas expressões, sua curiosidade sobre o mundo,
e percebeu que estava olhando para a fusão mais importante de sua vida. A palavra pairou no ar entre eles, como uma pergunta que esperava 17 meses para ser feita. Leonard sentiu sua garganta se contrair ao olhar naqueles olhos escuros familiares, olhos que não continham julgamento, nenhuma expectativa, apenas a pura curiosidade de uma criança tentando entender o mundo ao seu redor. Leonard começou, depois parou, percebendo que cada palavra que ele pudesse escolher carregava o peso de decisões que ele não tinha certeza se estava qualificado para tomar. Em salas de reuniões, ele comandava respeito com declarações cuidadosamente elaboradas em silêncio estratégico. Aqui, sentado de pernas cruzadas no tapete de uma biblioteca infantil, ele era apenas um homem que não sabia como responder à pergunta mais importante de sua vida. Marina mudou ligeiramente de posição na pequena cadeira que ocupara nas proximidades, e Leonard captou o aceno quase imperceptível de sua cabeça, não desencorajando, mas alertando. Não prometa o que você não pode cumprir, suas expressões pareciam dizer. Não quebre algo que está apenas aprendendo a confiar. Theo, indiferente à complexidade da hesitação adulta, simplesmente repetiu sua pergunta com a persistência paciente de alguém que sabia que as palavras às vezes levavam tempo para encontrar seu caminho. Dadá? Leonard estendeu a mão lentamente, sua mão pairando perto dos pequenos dedos de Theo enquanto eles seguravam o livro ilustrado. O menino não se afastou, não ficou tenso. Ele simplesmente observou com o tipo de atenção que sugeria que estava memorizando este momento por razões que ainda não conseguia articular. Eu sou Leonard, disse ele finalmente, sua voz mais áspera do que pretendia. Eu sou seu pai. As palavras pareciam estranhas em sua boca, como uma língua que ele havia estudado, mas nunca falado fluentemente. Pai. O título carregava responsabilidades que ele passara 39 anos evitando, compromissos que não podiam ser delegados a assistentes ou adiados para um momento mais conveniente. Theo considerou essa informação com a seriedade que parecia trazer para tudo. Depois assentiu como se Leonard tivesse passado em algum teste invisível. Ele voltou para seu livro, mas desta vez chegou mais perto, seu pequeno ombro tocando o joelho de Leonard. O gesto foi casual, inconsciente, mas atingiu Leonard como uma força física. Esta criança, seu filho, estava oferecendo conforto sem saber que o conforto era necessário. Theo não tinha consciência dos anos que Leonard passara construindo muros ao redor de seu coração. Nenhuma compreensão de quão cuidadosamente Leonard havia construído uma vida que não exigia nada dele, exceto excelência profissional. Ele faz isso, disse Marina suavemente, observando-os com uma expressão que Leonard não conseguia ler completamente. Encontra maneiras de incluir as pessoas, até estranhos. Mas Leonard não era mais um estranho, era o DNA que compartilhavam os tornava família no sentido mais técnico, mas esse pequeno gesto de aceitação, a maneira como Theo se inclinou em sua presença sem medo ou reserva, parecia um convite para algo mais profundo do que a biologia. Theo virou outra página e apontou para a foto de uma casa com fumaça saindo de sua chaminé. Casa, disse ele claramente. Uma das poucas palavras em seu vocabulário que não precisava de interpretação. Leonard seguiu o olhar de seu filho para o desenho, pensando no contrato ainda em sua mesa, a venda que cortaria seu último vínculo com esta cidade, a vida que ele planejara que envolvia seguir em frente em vez de ficar parado. Casa, Leonard repetiu, provando a palavra como algo estrangeiro. Theo olhou para ele com aqueles olhos escuros, os olhos de Leonard, e sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Foi um sorriso pequeno, apenas uma curva nos cantos da boca, mas transformou seu rostinho sério
em algo radiante. Naquele sorriso, Leonard viu 17 meses de manhãs que ele perdeu, histórias de ninar que nunca leu e primeiros passos que nunca testemunhou. Mas ele também viu outra coisa: possibilidade. A chance de aprender uma língua que nunca falara, de se tornar fluente em um tipo de amor que media o sucesso de maneiras muito diferentes. Pela primeira vez em 28 meses, a ideia de ficar parado não parecia uma rendição. 3 dias depois, Leonard se viu fazendo algo que não fazia há mais de uma década, cancelando reuniões. Sua assistente, Margaret, ergueu uma sobrancelha quando ele pediu para reagendar suas teleconferências de quinta-feira à tarde, mas ela simplesmente assentiu e fez acontecer com a eficiência que a tornara indispensável para seu império. Agora ele estava sentado em seu carro do lado de fora de um pequeno parquinho na Birch Avenue, observando Marina empurrar Theo em um balanço que parecia ter visto décadas melhores. A risada do menino ecoava pelo ar de outono, pura e descomplicada de uma forma que fazia o peito de Leonard apertar com emoções desconhecidas. Ele havia ligado para Marina na noite anterior, uma conversa que fora estranha e cuidadosa, cheia do tipo de polidez formal que eles poderiam ter usado se estivessem negociando um contrato comercial em vez dos termos de como compartilhar um filho. Ele tem rotinas, explicou Marina, parquinho depois da soneca, depois geralmente uma caminhada até o mercado da esquina para comprar leite. Nada elaborado, mas ele gosta de previsibilidade. Leonard entendia rotinas. Toda a sua vida foi construída sobre elas. Treinos matinais às 5h30, café exatamente às 6h15, primeiras reuniões às 7h em ponto. Mas as rotinas de Theo pareciam servir a um propósito diferente. Onde a agenda de Leonard era sobre controle e eficiência, a de seu filho parecia ser sobre conforto e descoberta. Ele saiu do carro e caminhou em direção ao parquinho, ainda usando seu terno de negócios, porque não tinha pensado em trazer roupas casuais para o escritório. Marina o avistou primeiro e acenou, sua expressão mais calorosa do que na biblioteca, mas ainda cautelosa. "Leonard!" Theo gritou do balanço, sua voz carregando a excitação do reconhecimento. O fato de seu filho lembrar seu nome enviou uma onda inesperada de orgulho pelo peito de Leonard. "Olá, Theo", disse Leonard, aproximando-se do conjunto de balanços com os movimentos cuidadosos de alguém navegando em território desconhecido. "Você está se divertindo?" Theo assentiu com entusiasmo e surpreendeu Leonard, apontando para o balanço vazio ao lado dele. "Você balança?" O convite foi simples, direto e completamente impraticável. Leonard olhou para seu terno de $1.000, depois para as correntes enferrujadas do balanço, depois para o rosto expectante de seu filho. "Não acho que esses balanços foram projetados para alguém do meu tamanho", disse Leonard cuidadosamente. "Por favor?" Theo acrescentou, tendo descoberto recentemente que essa palavra em particular tinha um poder notável sobre os adultos. Leonard olhou para Marina, que tentava não sorrir. "Eles são surpreendentemente resistentes", ofereceu ela, embora seu tom sugerisse que ela estava gostando do desconforto dele um pouco demais. Com a mesma resignação que sentira ao assinar seu primeiro acordo de $1 bilhão, Leonard abaixou-se no balanço. As correntes gemeram ameaçadoramente, mas aguentaram. Seus joelhos quase tocavam seu peito e ele tinha certeza de que parecia ridículo. Mas quando Theo bateu palmas e gritou, "Balança", com puro deleite, Leonard descobriu que não se importava com a dignidade tanto quanto pensava. Pelos próximos 20 minutos, Leonard aprendeu coisas sobre seu filho que nenhum relatório trimestral poderia ter lhe ensinado. Theo era destemido no escorregador, mas cauteloso perto de outras crianças.
Ele colecionava bolotas com a intensidade de alguém construindo uma reserva estratégica. Ele tinha opiniões fortes sobre qual direção caminhar e não tinha medo de expressá-las com toda a força de seu vocabulário limitado, mas crescente. Quando chegou a hora de sair para a caminhada até o mercado, Theo levantou a mão sem hesitação e deslizou sua mão pequena na mão maior de Leonard. O gesto foi casual, confiante e totalmente transformador. Leonard olhou para suas mãos unidas, os dedos de seu filho minúsculos e quentes contra a palma da mão dele, e sentiu algo mudar dentro de seu peito, como se uma porta que ele não sabia que existia tivesse se aberto de repente. Enquanto caminhavam pela calçada juntos, Theo tagarelando sobre cachorros e caminhões e qualquer outra coisa que chamasse sua atenção, Leonard percebeu que estava aprendendo uma nova língua. Não apenas o vocabulário da lógica infantil, mas a gramática do amor incondicional. Era uma língua que não exigia fluência para começar a falar, apenas a vontade de continuar tentando até que as palavras parecessem naturais. E pela primeira vez em sua vida adulta, Leonard estava genuinamente animado em se tornar fluente em algo que não podia ser medido em margens de lucro. A ligação chegou às 7h15 de uma manhã, exatamente quando Leonard estava revisando as projeções trimestrais com seu habitual café preto. A voz de seu corretor de imóveis carregava o entusiasmo de alguém prestes a fechar uma comissão significativa. Leonard, notícias fantásticas. Os compradores querem antecipar a data de fechamento. Eles estão oferecendo um adicional de $50.000 americanos para finalizar tudo até sexta-feira. Negócio em dinheiro, sem inspeções, limpo e simples. Leonard olhou pela janela de seu escritório para o horizonte de Manhattan, a mesma vista que o motivara em inúmeras manhãs cedo e noites tarde. A casa em Millbrook, a última conexão física com uma vida que ele pensava que queria deixar para trás, poderia desaparecer até o final da semana. Isso é excelente, Leonard ouviu a si mesmo dizer, embora a palavra parecesse vazia. Vou precisar da sua assinatura nos contratos alterados até o meio-dia, continuou seu agente. Isso é exatamente o que esperávamos. Um rompimento rápido e limpo. Um rompimento rápido e limpo. A frase ecoou na mente de Leonard muito tempo depois que ele desligou o telefone. Era a mesma linguagem que ele usava ao encerrar parcerias de negócios, ao reestruturar empresas, ao tomar decisões que priorizavam a eficiência sobre o sentimento. Mas, sentado em seu escritório com o desenho de Theo ainda fixado em seu quadro de avisos, Leonard se perguntou se alguns rompimentos deveriam ser tudo, menos limpos. No meio da tarde, ele se viu parado do lado de fora do parquinho da Maple Street novamente, desta vez carregando uma pequena sacola da loja de brinquedos que descobrira a 6 quarteirões de seu escritório. Dentro havia um conjunto de blocos de madeira, nada elaborado, apenas formas simples que poderiam ser empilhadas e classificadas e construídas em qualquer coisa que uma imaginação de 17 meses pudesse conceber. Marina pareceu surpresa ao vê-lo 2 dias antes do encontro habitual de quinta-feira. "Tudo bem?" "Trouxe algo para o Theo", disse Leonard, segurando a sacola como uma oferenda. Theo abandonou seu exame de um graveto particularmente interessante e cambaleou com a confiança instável que caracterizava todos os seus movimentos. Quando Leonard abriu a sacola e lhe mostrou os blocos, os olhos do menino se iluminaram com o tipo de alegria que fez Leonard entender por que as pessoas usavam frases como pura felicidade. Pela próxima hora, Leonard aprendeu sobre arquitetura com alguém que ainda não dominava andar em linha reta.
A abordagem de Theo para a construção era entusiasmada e caótica, blocos equilibrados precariamente, torres que desafiavam a gravidade por exatamente 3 segundos antes de desabar de forma espetacular. Mas o que mais impressionou Leonard foi a persistência de seu filho. Cada colapso era recebido não com frustração, mas com esforços imediatos de reconstrução. Theo parecia entender instintivamente que falha era apenas outra palavra para tentar novamente. "Ele puxou isso de você", disse Marina calmamente, observando Theo reconstruir sua torre pela 7ª vez. Leonard olhou para ela surpreso. A construção? O não desistir. O sorriso de Marina era suave, tingido com memórias que Leonard não tinha certeza se queria explorar. Você sempre foi teimoso em fazer as coisas funcionarem, mesmo quando pareciam impossíveis. A observação pairou entre eles, pesada com anos de história compartilhada e conclusões separadas. Leonard queria perguntar se ela achava que algumas coisas valiam o esforço teimoso para consertar, mas Theo escolheu aquele momento para empilhar com sucesso 4 blocos seguidos. Um recorde pessoal que exigia celebração imediata. "Olha, papai", disse Theo, a palavra escapando tão naturalmente que nenhum adulto teve tempo de ficar tenso antes que fosse simplesmente parte do ar ao redor deles. Leonard sentiu sua respiração prender, não pelo título em si, mas pela facilidade com que Theo o reivindicara, com que naturalidade seu filho decidira que Leonard pertencia ao seu vocabulário. "Essa é uma torre muito impressionante", Leonard conseguiu dizer, sua voz mais áspera do que pretendia. Theo sorriu e imediatamente derrubou sua criação, enviando blocos espalhados pela superfície do parquinho. Mas, em vez de começar de novo, ele reuniu os blocos e os estendeu para Leonard. "Você constrói", disse ele simplesmente. Leonard pegou os blocos, agudamente consciente de que Marina estava observando, que este momento parecia um teste que ele não sabia que estava fazendo. Sua primeira tentativa foi estruturalmente sólida, mas sem inspiração, uma pirâmide básica que qualquer estudante de engenharia poderia ter montado. Theo a examinou com a consideração séria de um pequeno arquiteto, depois adicionou seu próprio bloco ao topo. A adição não fazia sentido estrutural e fez com que toda a torre desabasse imediatamente. Mas Leonard se viu rindo, realmente rindo, pela primeira vez em meses. Enquanto caminhavam de volta para o carro de Marina mais tarde, o telefone de Leonard vibrou com uma mensagem de texto de seu corretor de imóveis pedindo os contratos assinados. Ele olhou para a mensagem, depois para Theo, tagarelando sobre blocos e torres e as propriedades fascinantes da areia do parquinho. Alguns rompimentos, Leonard percebeu, não foram feitos para ser limpos de forma alguma. O telefone de Leonard vibrava incessantemente há 3 horas. Seu corretor de imóveis, seu advogado, sua assistente, todos queriam saber por que os contratos permaneciam sem assinatura em sua mesa, enquanto um comprador à vista aguardava a confirmação. O prazo de sexta-feira havia passado e Leonard o deixara escapar como um trem no qual decidira não embarcar. Ele sentou em seu escritório, olhando para os papéis que o teriam libertado de todos os vínculos com esta cidade, mas sua mente continuava voltando à tarde anterior. Theo adormeceu em seu carrinho durante a caminhada até o mercado, sua pequena mão ainda segurando um dos blocos de madeira que Leonard lhe dera. A imagem estava gravada na memória de Leonard, essa pessoa minúscula que confiava tão completamente que podia dormir pacificamente enquanto Leonard o empurrava por ruas desconhecidas. Quando Margaret bateu em sua porta, sua expressão era cuidadosamente neutra, da maneira que significava que ela tinha opiniões que era profissionalmente obrigada a guardar para si mesma. "Os compradores estão ameaçando retirar a oferta", disse ela simplesmente.
Eles querem uma resposta até às 5 horas. Leonard assentiu, sabendo que em qualquer outra circunstância essa teria sido a decisão mais fácil de sua carreira. A casa era um passivo, uma âncora para uma geografia que não lhe trouxera nada além de complicações. Vendê-la fazia todo o sentido comercial, mas o sentido comercial ele estava aprendendo, nem sempre se alinhava com outros tipos de sentido. Seu telefone tocou e o nome de Marina apareceu na tela. Leonard atendeu antes do segundo toque, grato por qualquer desculpa para adiar a decisão que pressionava seu peito como um peso. Leonard, desculpe incomodá-lo no trabalho, mas a voz de Marina carregava uma tensão que ele não tinha ouvido antes. Theo está perguntando por você a manhã toda. Ele continua apontando para a porta e dizendo, papai vem, e eu não tenho certeza de como. As palavras atingiram Leonard como uma força física. Seu filho estava procurando por ele. Esta criança que passara 17 meses de sua vida sem a presença de Leonard estava agora esperando por isso, contando com isso da maneira que apenas as crianças podiam, com fé absoluta de que as pessoas que amavam simplesmente apareceriam quando necessário. Eu estarei aí, Leonard ouviu a si mesmo dizer. Você não precisa. Eu sei que você está ocupado e só pensei que talvez se você pudesse ligar para ele ou... Marina. Leonard já estava pegando sua jaqueta. Eu estarei aí. 20 minutos depois, ele estava parado do lado de fora do pequeno prédio de apartamentos de Marina, uma estrutura modesta de 3 andares com floreiras que sugeriam que alguém se importava em fazer um lar em vez de causar uma impressão. Quando Marina abriu a porta, Leonard pôde ouvir a voz de Theo lá de dentro. Um fluxo de conversa de criança pequena, dirigido a brinquedos que aparentemente eram excelentes ouvintes. Papai! Theo apareceu na esquina em velocidade total de criança pequena, seu rosto brilhando com a alegria que fez Leonard entender por que as pessoas escreviam canções sobre o amor. Leonard agachou-se e pegou seu filho no que estava se tornando sua saudação ritual, sentindo o peso sólido dessa pequena pessoa que parecia acreditar absolutamente que Leonard pertencia ao seu mundo. Eu trouxe algo, disse Leonard, tirando um pequeno carrinho de madeira do bolso, outra compra por impulso que de alguma forma pareceu essencial durante sua hora de almoço. Theo examinou o carro com o foco intenso que trazia para todas as novas aquisições e imediatamente começou a empurrá-lo pelo chão de madeira com efeitos sonoros apropriados. Você não precisava vir, disse Marina calmamente, observando-os brincar. Eu sei que você tem reuniões importantes. Leonard olhou para ela. Essa mulher que carregara o peso de criar o filho dele sozinha por 17 meses, que lidara com histórias de ninar e primeiros passos e febres à meia-noite sem ligar para ele pedindo ajuda nenhuma vez. Esta é a reunião importante, disse ele, e percebeu ao dizer as palavras que elas eram verdadeiras. Eles passaram a tarde construindo um sistema rodoviário elaborado para a crescente frota de veículos de Theo. Leonard se viu esparramado no chão da sala de estar, sua jaqueta de terno abandonada, sua gravata afrouxada, explicando padrões de tráfego para alguém que pensava que os sinais vermelhos eram apenas sugestões. Quando seu telefone vibrou às 4h30 com outra mensagem de seu corretor de imóveis, Leonard olhou para a tela por um longo momento. Depois colocou o telefone de lado sem ler. Papai fica? Theo perguntou enquanto a luz da tarde começava a diminuir, sua pequena mão dando tapinhas no braço de Leonard, com a afeição casual de alguém que já havia decidido que Leonard era permanente. Leonard olhou nos olhos escuros de seu filho, olhos que não continham dúvida, nenhum medo de abandono, apenas a simples expectativa de que o amor, uma vez dado, permaneceria constante. Sim, disse Leonard.
sua voz firme apesar da magnitude do que estava prometendo. O papai vai ficar. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, mas dentro do pequeno apartamento de Marina, o tempo se movia na velocidade da capacidade de atenção de uma criança de 17 meses. E Leonard descobriu que, pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava exatamente onde queria estar. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Leonard aprendeu que construir uma vida em torno de uma criança de 17 meses exigia um tipo diferente de estratégia das que ele dominara nas salas de reuniões. Não havia projeções trimestrais para quando Theo decidiria que a hora da soneca era opcional. Nenhuma análise de mercado que pudesse prever quais alimentos seriam comidos com entusiasmo versus dramaticamente jogados pela cozinha. 3 semanas depois que Leonard prometeu ficar, ele se viu em sua casa em Millbrook pela primeira vez em mais de 1 ano. O lugar parecia um museu de intenções, quartos projetados para entretenimento que raramente recebiam hóspedes, uma cozinha de chefe que fora mantida, mas mal usada, espaços que pareciam bonitos em revistas de arquitetura, mas nunca aprenderam a parecer um lar. Parado na sala de estar vazia, Leonard podia ver tudo de forma diferente agora. As grandes janelas que antes exibiam seu sucesso poderiam deixar entrar a luz da tarde perfeita para brincar com blocos. A sala de jantar formal poderia acomodar uma cadeira alta e o caos alegre das refeições em família. O escritório que fora seu refúgio poderia se tornar algo mais caloroso, mais inclusivo. É maior do que eu me lembrava, disse Marina da porta, sua voz carregando uma mistura de admiração e algo mais que Leonard não conseguia identificar. Ela concordara em trazer Theo para ver a casa, um passo hesitante em direção ao que Leonard esperava que pudesse se tornar um novo normal. O próprio Theo estava atualmente conduzindo uma investigação completa do piso de madeira, encantado com a maneira como seus passos ecoavam nas salas vazias. Eco, anunciou ele com satisfação científica. Depois procedeu a testar as propriedades acústicas de cada espaço da casa. Leonard observou a exploração de seu filho, vendo a casa através dos olhos de uma criança pela primeira vez. O que antes fora um símbolo de sua conquista profissional, agora parecia uma tela, esperando pelo tipo de arte que vinha com pequenas marcas de mãos nas janelas e brinquedos espalhados por tapetes persas. Eu estava pensando, disse Leonard cuidadosamente, em converter o escritório, torná-lo mais adequado para alguém da idade de Theo. Marina virou-se para olhar para ele, sua expressão ilegível. Você está falando sério sobre isso, sobre ficar? Não era realmente uma pergunta, mas Leonard respondeu de qualquer maneira. Eu nunca estive mais sério sobre nada em minha vida. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando Theo descobrir que a acústica no saguão da frente era particularmente impressionante. Sua risada encantada ricocheteava nas paredes, preenchendo espaços que tinham sido elegantes, mas vazios por muito tempo. Ele adoraria o quintal, disse Marina eventualmente. E Leonard percebeu a mudança do ceticismo para algo que poderia ter sido possibilidade. O quintal era realmente impressionante, um acre inteiro de gramado bem cuidado que fora mantido profissionalmente, mas nunca aproveitado. Leonard tentou imaginá-lo cheio de equipamentos de playground, talvez uma caixa de areia, definitivamente um conjunto de balanços que pudesse acomodar tanto uma criança quanto seu pai. Poderíamos fazer uma horta, Leonard se viu dizendo, ensiná-lo a cultivar coisas. Marina sorriu com isso, o primeiro sorriso sem reservas que ela lhe dera desde o reencontro. Ele gostaria disso, ele é fascinado por tudo que cresce. Theo escolheu aquele momento para cambalear até eles tendo completado sua pesquisa acústica para sua satisfação.
Ele olhou entre seus pais com a expressão séria de alguém tomando uma decisão importante. Depois, levantou os braços para Leonard. Leonard levantou seu filho sem hesitação, sentindo o peso agora familiar dessa pequena pessoa que de alguma forma se tornara o centro de seu universo. Theo apontou para as grandes janelas com vista para o quintal. Lá fora, perguntou ele esperançoso. Lá fora, confirmou Leonard, carregando seu filho em direção à porta dos fundos. O sol da tarde pintava o quintal vazio com luz dourada, e Leonard podia ver tudo. Festas de aniversário no gramado, primeiras aulas de andar de bicicleta no pátio de tijolos, noites preguiçosas de verão com jantar no deck dos fundos, uma vida medida não em ganhos trimestrais, mas em primeiras palavras e histórias de ninar, e o acúmulo gradual de memórias que importavam. Balanço? Theo perguntou, sempre esperançoso de que suas necessidades pudessem se manifestar através do poder da sugestão. Em breve, prometeu Leonard, construiremos para você o melhor conjunto de balanços do condado. Theo pareceu satisfeito com este plano e se mexeu para ser colocado no chão para que pudesse começar sua inspeção deste novo território. Ele cambaleou pela grama com determinação, ocasionalmente parando para examinar espécimes interessantes de folhas ou insetos ou sombras. Marina veio ficar ao lado de Leonard, ambos observando seu filho explorar o que poderia se tornar seu quintal. Isso poderia funcionar, disse ela calmamente, e Leonard ouviu naquelas 4 palavras o início do perdão, a possibilidade de algo que parecia família. Vai funcionar, respondeu Leonard, sua voz carregando uma confiança que não tinha nada a ver com projeções de mercado e tudo a ver com o menino que atualmente estava tendo uma conversa animada com uma borboleta. Pela primeira vez desde que recebeu aquele desenho em seu escritório, Leonard sentiu que estava construindo algo que duraria. A ligação chegou às 2 da manhã de uma quinta-feira, despertando Leonard do sono mais profundo que ele experimentara em anos. A voz de Marina estava tensa com um pânico mal controlado. Leonard, sinto muito por acordá-lo, mas Theo está com febre e continua perguntando por você, e eu não sei se devo levá-lo ao pronto-socorro ou... Estou indo, disse Leonard, já pegando as roupas que deixara sobre a cadeira ao lado da cama. Quão alta está a febre dele? 39,5. Eu dei Tylenol infantil há 1 hora, mas não está baixando, e ele está chorando e só continua dizendo, papai, papai, e eu... Marina, respire. Estarei aí em 20 minutos. Leonard dirigiu pelas ruas vazias de Manhattan com um tipo de urgência que nunca experimentara, nem mesmo durante suas emergências comerciais mais críticas. Cada sinal vermelho parecia um insulto pessoal. Cada táxi lento um obstáculo entre ele e seu filho, que estava doente e chamando por ele. Quando Marina abriu a porta do apartamento, Leonard pôde ouvir os choros angustiados de Theo vindos do quarto, não os gemidos irritados de uma birra, mas os sons fracos e miseráveis de uma criança que se sentia péssima e não entendia o porquê. Ele teve um pico de febre por volta da meia-noite, explicou Marina enquanto corriam para o quarto de Theo. Ele estava bem na hora de dormir, mas quando fui vê-lo, ele estava queimando em febre. Leonard encontrou seu filho sentado no berço, o rosto vermelho de febre, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Theo o viu, seus choros se intensificaram, não com mais angústia, mas com alívio. Papai! Theo levantou os 2 braços, o sinal universal de criança pequena para resgate. Leonard levantou seu filho cuidadosamente, sentindo o calor irradiando de seu pequeno corpo. Theo imediatamente se aninhou contra o peito do pai, seu choro diminuindo para soluços ocasionais e fungadas. Ei, amigão, Leonard murmurou, sua voz mais gentil do que ele sabia que poderia ser. Você não está se sentindo muito bem, não é?
Theo balançou a cabeça contra o ombro de Leonard, depois levantou o rosto para olhar para o pai com olhos que estavam brilhantes de febre, mas cheios de confiança absoluta de que Leonard, de alguma forma, faria tudo melhorar. O peso dessa confiança era impressionante. Essa criança acreditava com fé completa que a presença de seu pai poderia resolver problemas que a medicina e o conforto não conseguiam tocar. Era o tipo de responsabilidade que Leonard passara 39 anos evitando, e agora parecia a única coisa que importava. Pelas próximas 4 horas, Leonard e Marina se revezaram caminhando com Theo pelo pequeno apartamento, oferecendo goles de água, lendo histórias em voz sussurrada e monitorando sua temperatura com a vigilância de controladores de tráfego aéreo. Leonard se viu rezando para um Deus com quem não falava desde a infância, negociando com forças que não entendia pelo bem-estar de seu filho. Às 6h30 da manhã, a febre de Theo finalmente cedeu. Ele adormeceu nos braços de Leonard. Sua respiração finalmente uniforme e pacífica, sua pequena mão segurando a camisa de Leonard, como se para ter certeza de que seu pai não desapareceria enquanto ele dormia. "Você pode colocá-lo no berço agora", sussurrou Marina, mas Leonard balançou a cabeça. "Estou bem aqui." Eles sentaram na escuridão antes do amanhecer. Leonard na cadeira de balanço que Marina usava para histórias de ninar, Theo dormindo profundamente contra seu peito, Marina encolhida no pequeno sofá próximo, finalmente permitindo que a exaustão a reivindicasse. Enquanto o sol começava a nascer, pintando o apartamento com a luz suave da manhã, Leonard percebeu que algo fundamental havia mudado. Isso não era mais apenas sobre aprender a ser um pai. Era sobre descobrir que ele já era tinha sido desde o momento em que Theo deu seu primeiro suspiro, mesmo que Leonard ainda não soubesse disso. O telefone em seu quadril vibrava intermitentemente a noite toda, mensagens de sua assistente sobre uma teleconferência matinal, de seus advogados sobre contratos que exigiam sua atenção, de uma dúzia de pessoas que precisavam de suas decisões sobre assuntos que pareciam cruciais ontem. Leonard olhou para seu filho adormecido, depois estendeu a mão e desligou o telefone. Algumas coisas, ele finalmente aprendeu, eram mais importantes do que estar disponível para o mundo. Alguns compromissos importavam mais do que projeções trimestrais ou metas de aquisição ou qualquer um dos marcadores que ele usara para medir seu valor. Quando Theo se mexeu em seus braços, abriu os olhos brilhantes de febre e sorriu com o contentamento sonolento de alguém que sabia que estava exatamente onde pertencia, Leonard entendeu que acabara de passar no teste mais importante de sua vida e, pela primeira vez, tinha certeza de que acertara a resposta. 6 meses depois, Leonard estava no que antes fora sua sala de jantar formal, agora transformada em algo que teria horrorizado seu designer de interiores, mas que enchia seu coração de uma satisfação tranquila. A cadeira alta de Theo estava ao lado da grande mesa de mogno, salpicada com evidências de inúmeras refeições compartilhadas em um caos confortável. Brinquedos estavam espalhados pelo tapete persa, blocos de madeira, livros ilustrados e uma frota crescente de carros que parecia se multiplicar durante a noite. O som de pés pequenos correndo pelo chão de madeira anunciou a aproximação de Theo. Aos 23 meses, seu filho dominava a arte do movimento com propósito, embora esse propósito nem sempre fosse claro para os adultos que tentavam acompanhá-lo. "Papai, olha." Theo entrou na sala carregando uma folha de papel coberta de marcas de giz de cera que poderiam ter sido uma casa, ou possivelmente um dinossauro, ou talvez a representação abstrata da pura alegria.
Leonard agachou-se para examinar a obra de arte com a seriedade que ela merecia. Conte-me sobre o seu desenho, amigão. Theo apontou para várias seções de sua criação com o ar confiante de alguém revelando uma obra-prima. Este você, este eu, esta mamãe e este, ele apontou para um rabisco particularmente entusiasmado em giz de cera verde, este o balanço. O conjunto de balanços fora instalado 2 meses atrás. Uma estrutura elaborada que dominava um canto do quintal e rapidamente se tornara a característica favorita de Theo em sua nova casa. Leonard passara um sábado inteiro montando-o, seguindo instruções que pareciam ter sido escritas em uma língua estrangeira, enquanto Theo fornecia comentários úteis e Marina fornecia xícaras intermináveis de café. É perfeito, disse Leonard, e era verdade. Cada marca de giz de cera, cada rabisco entusiasmado, cada figura de palito que representava sua pequena família, tudo era perfeito de uma maneira que relatórios trimestrais e declarações de aquisição nunca tinham sido. A porta da frente se abriu e a voz de Marina ecoou pela casa. Estamos de volta, e alguém insistiu em parar para tomar sorvete no caminho para casa. Theo abandonou sua obra de arte e correu em direção ao som da voz de sua mãe com o entusiasmo de alguém que não a via há 2 horas. Leonard seguiu em um ritmo mais digno, embora sua própria excitação com o retorno de Marina fosse quase tão intensa quanto a de seu filho. Ela estava na entrada, sacolas de compras em uma mão, Theo abraçado às pernas dela em saudação, o cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento de outubro. Ela parecia cansada, o tipo bom de cansaço que vinha de dias cheios de atividades significativas, e bonita de uma maneira que nada tinha a ver com o estilo cuidadoso de sua vida anterior e tudo a ver com o brilho natural de alguém que estava genuinamente feliz. Como foi a aventura no supermercado? Leonard perguntou, pegando as sacolas das mãos dela, movimentada. Theo convenceu o caixa de que absolutamente precisávamos dos biscoitos com os personagens de desenho animado neles. Posso ter sido superada na negociação por uma criança de 2 anos. Leonard riu, um som que vinha tão naturalmente agora que às vezes ele esquecia o quão raro tinha sido em sua vida anterior. Acho que você está perdendo o jeito. Acho que estou exatamente onde quero estar com minhas habilidades de negociação, respondeu Marina, e o olhar que ela lhe deu foi quente o suficiente para afastar o frio do ar de outono. Eles estavam indo devagar, reconstruindo não apenas o relacionamento de Leonard com Theo, mas explorando o que poderia ser possível entre os 3. Não houve grandes declarações, nenhuma reconciliação dramática. Em vez disso, houve pequenos momentos que se acumularam como juros, jantares compartilhados, rotinas de histórias de ninar, manhãs preguiçosas de sábado, quando o único horário que importava era a hora da soneca de Theo. Naquela noite, depois que Theo tomou banho, ouviu histórias e foi colocado na cama com o ritual elaborado que as crianças pequenas parecem exigir, Leonard e Marina sentaram-se no deck dos fundos, observando o pôr do sol pintar o quintal em tons de ouro e âmbar. Recebi uma ligação interessante hoje, disse Leonard, girando o vinho em sua taça. Do meu antigo sócio em Seattle. Eles querem saber se estou pronto para voltar, assumir alguns novos projetos. Marina virou-se para olhar para ele, sua expressão cuidadosamente neutra. E o que você disse a eles? Leonard colocou sua taça no chão e pegou a mão dela, um gesto que se tornara natural nos últimos meses, embora ainda carregasse a emoção de algo precioso e cuidadosamente protegido. Eu disse a eles que estou exatamente onde preciso estar. Disse que encontrei um projeto que levará o resto da minha vida para concluir. O sorriso de Marina foi suave, compreensivo e cheio de algo que parecia notavelmente com amor. É um bom projeto,
o melhor que já assumi. De dentro da casa, eles ouviram o som de pés pequenos batendo no chão, seguido pela voz de Theo chamando com o tom indignado de alguém que foi injustamente abandonado. "O dever chama", disse Marina, começando a se levantar. "Eu pego ele", disse Leonard, já se movendo em direção à casa. "É a minha vez de qualquer maneira." Ele encontrou Theo em pé no berço, o cabelo espetado em ângulos impossíveis, segurando seu elefante de pelúcia favorito e parecendo completamente descontente com o conceito de hora de dormir. "Papai", disse Theo, como se a aparência de Leonard confirmasse sua fé na ordem natural do universo. Leonard levantou seu filho, sentindo o peso familiar dessa pequena pessoa que de alguma forma reorganizara todo o seu mundo. "O que há de errado, amigão? Pesadelos?" Theo balançou a cabeça e se acomodou contra o ombro de Leonard com o contentamento de alguém que simplesmente precisava confirmar que seu pai ainda estava lá, ainda era real, ainda comprometido em aparecer sempre que necessário. Enquanto Leonard balançava seu filho de volta ao sono, ele pensou no desenho na parede do quarto de Theo, aquele que começara tudo, com suas casas tortas e sol entusiasmado. Ao lado dele pendiam obras de arte mais recentes, uma progressão de obras-primas de giz de cera que documentavam o crescimento do mundo e da imaginação de um menino pequeno. O desenho mais recente mostrava 4 figuras agora: papai, mamãe, Theo e um cachorro ligeiramente torto pelo qual Theo vinha fazendo campanha com crescente determinação. Leonard sorriu enquanto a respiração de Theo se estabilizava. Talvez fosse hora de começar a procurar raças de cães que fossem boas com crianças. 2 anos depois, Leonard estava sentado no mesmo conjunto de balanços que montara com tanta determinação, observando seu filho de 3 anos navegar pelas complexidades do trepa-trepa com a intensidade focada de alguém tentando resolver física quântica. Ao lado dele, um Golden Retriever chamado Charlie. A campanha bem-sucedida de Theo realmente dera frutos. Supervisionava as atividades do parquinho com a dignidade paciente de um membro da família que entendia seu papel na hierarquia. O ar de outubro carregava o cheiro de folhas e a promessa do inverno, mas Leonard sentia apenas calor ao observar este pequeno reino que seu filho reivindicara em seu quintal. Marina sentava-se no deck dos fundos, corrigindo provas de seu cargo de professora de meio período na escola primária local, ocasionalmente olhando para cima para sorrir para algum feito particularmente impressionante de engenharia infantil. "Papai, olha, eu consegui!" A voz de Theo ecoou pelo quintal com o triunfo de alguém que acabara de conquistar o Everest, em vez de simplesmente conseguir se pendurar em um trepa-trepa por 3 segundos consecutivos. "Incrível!" Leonard gritou de volta, seu orgulho genuíno e avassalador. Cada pequena vitória na vida de Theo parecia uma conquista pessoal, cada joelho ralado como uma ferida em seu próprio coração. A paternidade, ele descobrira, era partes iguais de terror e alegria, com muito pouco meio-termo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Margaret, sua ex-assistente, que se tornara algo como uma amiga nos anos, desde que ele reestruturara seus negócios para acomodar suas novas prioridades. A mensagem continha fotos da reunião trimestral do conselho que ele participara via videoconferência naquela manhã. Um compromisso que lhe permitia manter seus interesses comerciais sem sacrificar as histórias de ninar e as sessões de parquinho à tarde que se tornaram os verdadeiros marcadores de seu sucesso. Leonard olhou para as fotos, reconhecendo a sala de conferências familiar onde ele passara a maior parte de suas horas acordado. O espaço parecia menor de alguma forma, menos significativo do que ele se lembrava. Os negócios que antes consumiam todos os seus pensamentos agora pareciam quebra-cabeças resolvidos em outra vida por alguém que compartilhava seu nome, mas não seus valores.
Lembra quando você costumava morar naquele escritório? Marina perguntou, acomodando-se no balanço ao lado dele. Ela deve ter notado ele olhando as fotos. Lembro-me de pensar que isso era viver, respondeu Leonard, colocando o telefone de volta no bolso sem responder à mensagem. Eu estava errado sobre muitas coisas. Marina estendeu a mão e pegou a dele, um gesto que evoluíra de tímido para confortável e necessário ao longo dos meses de reconstrução da confiança e descoberta de como era o amor quando escolhido diariamente, em vez de simplesmente declarado uma vez. Todos nós estávamos, disse ela suavemente, mas nós descobrimos. Eles realmente descobriram, embora o processo não tenha sido rápido nem simples. Houve conversas difíceis sobre expectativas e limites, sobre as cicatrizes deixadas pela ausência anterior de Leonard e a independência aprendida de Marina. Houve momentos de dúvida, noites em que o peso de tentar misturar duas vidas separadas em algo coeso parecia impossível, mas também houve manhãs em que Leonard acordou para descobrir que Theo havia subido na cama entre seus pais, pequeno, quente e totalmente confiante. Houve jantares em família, onde o item mais importante da agenda era se brócolis contava como uma árvore que poderia ser comida por dinossauros. Houve noites tranquilas em que ele e Marina redescobriram não apenas sua atração um pelo outro, mas sua amizade genuína, a base que os fizera se apaixonar na primeira vez. Mamãe, papai, Charlie fez um truque. A excitação de Theo atraiu a atenção deles de volta ao presente, onde Charlie estava demonstrando sua habilidade de sentar e ficar por aproximadamente 4 segundos antes de ser dominado pelos elogios entusiasmados de Theo. Esse é o melhor truque que eu já vi, Leonard gritou, falando sério. Enquanto o sol começava a se pôr atrás das árvores que margeavam sua propriedade, Leonard sentiu a profunda satisfação de um dia bem passado, não por causa de qualquer negócio fechado ou margem de lucro excedida, mas porque seu filho havia aprendido algo novo, porque Marina havia rido de sua piada terrível durante o almoço, porque Charlie fora convencido com sucesso de que os vegetais da horta não eram de fato brinquedos. Essas eram as métricas que importavam agora. Essas eram as conquistas que valiam a pena perseguir. Quando entraram para jantar, Theo insistiu em mostrar-lhe sua obra de arte mais recente, um desenho que retratava sua família com crescente precisão. Embora todos ainda tivessem aproximadamente o mesmo número de braços e pernas que uma aranha. No canto do papel, ele havia escrito cuidadosamente seu nome em letras que estavam ficando mais firmes e confiantes a cada tentativa. Somos nós, anunciou Theo desnecessariamente, apontando para cada figura com o orgulho de alguém revelando um retrato encomendado. E Charlie, e nossa casa, e o balanço, e... Ele apontou para uma pequena adição ao retrato de família que Leonard não notara a princípio. O bebê. Leonard e Marina trocaram um olhar sobre a mesa da cozinha, uma conversa sem palavras que englobava surpresa, alegria e o reconhecimento de que sua família aparentemente estava prestes a crescer de maneiras que eles ainda não haviam discutido. O bebê? Marina perguntou cuidadosamente. Theo assentiu com a certeza de alguém que claramente havia pensado muito sobre o assunto. Sophie disse que os bebês vêm quando as famílias estão felizes. Nós estamos felizes? Leonard olhou ao redor da cozinha, para a cadeira alta que se tornara um acessório permanente, para a geladeira coberta de desenhos e listas de compras e fotos de momentos cotidianos que se tornaram memórias preciosas, para Marina, cuja mão repousava em sua barriga ainda reta com um gesto que estava se tornando protetor e curioso ao mesmo tempo. Sim, amigão, disse Leonard,
sua voz embargada por emoções que ele ainda estava aprendendo a nomear. Nós estamos muito felizes. Enquanto se sentavam ao redor da mesa de jantar naquela noite, Leonard refletiu sobre o desenho que começara tudo. 3 figuras de palito de mãos dadas sob um sol entusiasmado. A imagem parecia impossível na época, um vislumbre de uma vida que ele não sabia como construir. Agora, olhando para seu filho tagarelando sobre seu dia, para Marina brilhando com o segredo que eles estavam apenas começando a entender, para Charlie dormindo pacificamente perto da porta dos fundos, Leonard percebeu que o impossível se tornara inevitável. Alguns desenhos, descobriu-se, eram plantas para o futuro. Alguns rabiscos de giz de cera eram promessas esperando para serem cumpridas. E algumas das decisões mais importantes da vida não vinham de salas de reuniões ou sessões de planejamento estratégico, mas da pergunta simples de uma criança. Papai? Leonard encontrara sua resposta. Nesta casa que aprendera a ser um lar, com esta família que crescera da esperança e determinação, e da recusa teimosa em deixar o amor ser algo menos que permanente, ele finalmente descobrira o que significava construir algo que duraria. O que você escolheria se descobrisse que tudo o que pensava que queria estava afastando você de tudo o que realmente precisava? Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Então, por favor, deixe um comentário nos dizendo o que você achou e de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, por favor, compartilhe esta história com quem também adoraria.